Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Jackson. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa confissão de fé de Westminster no capítulo 3, no que tange a doutrina da predestinação. Quando nós tratamos da doutrina da predestinação, nós entramos em um dos temas mais profundos, elevados e, ao mesmo tempo, mais sensíveis de toda a teologia cristã, pois nós estamos lidando diretamente com os decretos eternos de Deus, com a sua soberania absoluta e com o destino eterno das almas humanas, que naturalmente provoca tanto admiração quanto questionamentos no coração daqueles que ouvem essa verdade, lembrando que 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. Desde o início, é importante afirmar com toda a clareza que a doutrina da predestinação não é uma invenção dos reformadores, nem uma construção filosófica de homens como João Calvino ou Martinho Lutero, mas sim uma realidade profundamente enraizada nas Escrituras Sagradas, sendo ensinadas tanto quanto no Novo Testamento, onde nós encontramos repetidamente termos como eleição, predestinação, chamados, escolhidos, eleitos. Como vemos, por exemplo, quando o apóstolo Paulo declara que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em Efésios 1:4. Ainda que muitos associem essa doutrina principalmente à reforma protestante, é necessário reconhecer que já no século IV, Agostinho desenvolveu uma compreensão robusta da graça soberana de Deus, a qual influenciou profundamente toda a tradição reformada posterior, sendo posteriormente reafirmada pelos reformadores e sistematizada com grande precisão pelos puritanos na Confissão de Fé de Westminster, sendo sempre em submissão ao ensino bíblico, do que Deus faz, como está escrito em 11, né? Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A base dessa doutrina está no entendimento de que Deus é absolutamente soberano e que ele decretou tudo o que acontece, como afirma o salmista no Salmo 135, versículo 6, que diz: tudo quanto aprove ao Senhor, ele o fez, nos céus e na terra. De modo que a predestinação não é um conceito isolado, mas parte integrante do grande plano eterno de Deus, no qual ele determinou para a manifestação da sua glória, tanto a salvação dos eleitos quanto a justa condenação dos ímpios. Nós devemos então entender que, segundo a Escritura, Deus, antes da fundação do mundo, escolheu em Cristo aqueles que seriam salvos, não por qualquer mérito previsto neles, não por alguma fé antecipadamente observada, nem por obras que viessem a praticar, mas unicamente segundo o beneplácito da sua vontade, como está escrito, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Tito 3, versículo 5. E ainda, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Romanos 9,16. Que significa que o critério da eleição, meus irmãos, não está no homem, mas em Deus. Pois, se dependesse de nós, todos nós estaríamos igualmente perdidos, uma vez que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, como Paulo diz aos Romanos 6,23, e que o salário do pecado é a morte, conforme Romanos 6,23, de modo que se Deus decidisse não salvar ninguém, ainda assim, Deus seria perfeitamente justo. Por outro lado, aqueles que são salvos não podem atribuir a si mesmos quaisquer méritos, pois a sua salvação é inteiramente fruto da graça soberana de Deus, de modo que toda a glória pertence exclusivamente a Deus. Como diz a Escritura, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8-9. Isso elimina completamente qualquer possibilidade de orgulho espiritual, meus irmãos. A Confissão de Fé de Westminster, ela afirma com clareza que Deus escolheu desde a eternidade um número determinado e imutável de pessoas para a vida eterna e que esse número não pode ser aumentado nem diminuído, pois os decretos de Deus são perfeitos, completos e irrevogáveis, garantindo assim que todos os eleitos serão de fato salvos, como o próprio Senhor Jesus declara em João 6,37: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e quem vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Essa verdade está profundamente ligada aos que na teologia reformada chama de cadeia da redenção. Ou seja, isso está apresentado em Romanos 8, onde nós vemos que aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8:30. Demonstrando que a salvação não é um evento isolado, mas um processo completo que começa na eternidade e se consuma na glória. É fundamental compreender que Deus não apenas decretou o fim, ou seja, a salvação dos eleitos, mas também os meios pelos quais essa salvação seria realizada, incluindo a pregação do Evangelho, pois a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, conforme Paulo diz em Romanos 10,17.
Também a obra regeneradora do Espírito Santo, a fé, a justificação e a santificação, e a perseverança dos santos. Isso nos impede de cair num erro comum, que é pensar que a doutrina da predestinação elimina a necessidade da evangelização, da oração ou de uma vida santa, quando na verdade ocorre exatamente o oposto, pois o próprio Cristo ordenou ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, mostrando que Deus usa meios para cumprir os seus decretos. Outro ponto extremamente importante é que a predestinação não deve ser vista como um incentivo à negligência espiritual, mas como uma garantia de que os eleitos serão transformados, pois aqueles que são verdadeiramente escolhidos por Deus também são santificados pelo Espírito Santo, como está escrito, ele nos escolheu para sermos santos, Efésios 1:4, e ainda, sem santificação ninguém verá o Senhor, conforme diz Hebreus 12:14. Assim, meus irmãos, a santificação não é opcional, mas uma evidência necessária da eleição, de modo que, se alguém afirmar ser salvo, mas não apresenta frutos de santidade, essa pessoa deve examinar seriamente sua fé, pois a eleição sempre produz transformação, conforme também nós lemos em 1 Tessalonicenses 4:7, que diz que Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. No que diz respeito aos não eleitos, a confissão de fé nos ensina que Deus, em sua justiça, decidiu não conceder-lhes a graça salvadora, deixando em seus próprios pecados pelos quais serão justamente condenados, o que não implica injustiça da parte de Deus, pois está escrito: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdias. Romanos 9:15, e ainda em Romanos 9:20 diz que quem és tu, homem, para discutires com Deus? Essa distinção é extremamente importante, pois preserva tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade humana, evitando a ideia equivocada de que Deus condenou pessoas inocentes, quando na verdade todos são culpados diante de Deus. Ainda que essa doutrina seja difícil e até mesmo perturbadora em certos aspectos, especialmente quando nós pensamos no destino eterno dos ímpios, somos chamados a confiar no caráter de Deus, reconhecendo que Ele é justo, santo e perfeito em todos os seus caminhos, e nos unimos à declaração do apóstolo Paulo quando ele diz em Romanos 11:33: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Por isso, a própria Confissão de Fé de Westminster nos orienta a tratar essa doutrina com prudência, reverência e cuidado, não como um tema para debates frios ou especulações filosóficas, mas como uma verdade que deve produzir em nós humildade, adoração e confiança. Diante de tudo isso, meus irmãos, a pergunta mais importante não é quem são os eleitos, mas sim, eu estou vivendo como alguém que foi alcançado pela graça de Deus? Pois a evidência da eleição não está em conhecimento secreto, mas em uma vida transformada, marcada pela fé em Cristo, pelo arrependimento e pela busca sincera da santidade. Essa doutrina deve ser, em primeiro lugar, nos levar a uma profunda humildade, pois ela destrói completamente qualquer ideia de mérito humano, fazendo-nos reconhecer que, se somos salvos, é exclusivamente pela graça de Deus. Como diz Paulo, quem é que faz diferente? O que tu que não tens recebido? 1 Coríntios 4:7. Em segundo lugar, ela deve produzir em nós uma gratidão intensa e constante, pois nós somos escolhidos não porque éramos dignos, mas apesar de sermos indignos, lembrando que nós o amamos porque ele nos amou primeiro, conforme diz 1 João 4,19. Em terceiro lugar, a predestinação deve nos dar segurança e consolo, pois a nossa salvação não depende da nossa instabilidade, mas da fidelidade de Deus, pois aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em quarto lugar, meus irmãos, essa doutrina deve nos impulsionar à evangelização e não ao comodismo, pois nós sabemos que Deus tem um povo eleito em todos os lugares, como o próprio Senhor disse: tenho muito povo nessa cidade. Atos 18:10. O que nos dá coragem e esperança ao anunciar o Evangelho de Cristo. Por fim, nós devemos viver com reverência diante desse mistério, reconhecendo que não fomos chamados para compreender plenamente todos os decretos de Deus, mas para obedecer a sua palavra revelada, confiando que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo estudo.